Bom, então vamos lá, gente. Bom, então nós vamos falar de algumas doenças pulmonares hoje. O sistema respiratório também inclui nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, ductos alveolares, alvéolos e pulmões. Todos esses, como se diz, todas essas partes anatômicas, me fugiu a palavra, são necessários para formar esse sistema respiratório, tá? Então aqui só para vocês verem, né? Por exemplo, o trato gastrointestinal não está sendo mostrado aí, porque sempre a gente mostra o trato gastrointestinal, né? Este é o sistema respiratório, né? Dá para ver brônquios, dá para ver faringe, boca, nariz, pulmão direito, pulmão esquerdo, certo? Traqueia. Então, qual que é a função principal do pulmão? Gente, é fazer troca gasosa. O que é essa troca gasosa? Os pulmões permitem ao organismo obter oxigênio para satisfazer as demandas metabólicas celulares e remover o gás carbônico produzido por esses processos. Vocês lembram lá pelo ciclo de Krebs, né? Que a gente produz, o ciclo de Krebs, a gente usa o oxigênio para produzir ATP, por isso a gente respira, né? Só que o ciclo produz algumas moléculas de gás carbônico e essas moléculas são eliminadas pelo pulmão. Ele filtra, aquece, umidifica o ar que a gente inspira e regula e faz equilíbrio ácido-base. Dois importantes órgãos que fazem equilíbrio ácido-base. Qual é? Que evita acidose e alcalose metabólica. Rim e pulmão. Certo? São os principais, assim. Ambos nos mantêm em homeostase, tá? Qual é a classificação das doenças pulmonares? Elas podem ser restritivas, é quando existe uma limitação do volume de oxigênio aos pulmões, por exemplo, no caso de uma pneumectomia. O que é isso? Uma retirada de uma parte do pulmão, provavelmente por um aparecimento de um tumor, né? Ou miastenia grave, que é uma fraqueza muscular, ou pode ser obstrutiva, que é quando existe a obstrução dessas vias aéreas e aí a pessoa tem dificuldade de respirar. Qual é o exemplo? Bronquite, asma e enfisema pulmonar. E as infecciosas são infecções do pulmão, pneumonia. Quais são as alterações clínicas das doenças pulmonares? Geralmente dispneia, né? Falta de ar, respiração curta, né? Cianose, que as extremidades vão ficando arroxeadas porque não chega oxigênio. Então, por isso que tá a palavra hipóxia lá, existe uma baixo suprimento de oxigênio. Dor torácica, tosse e expectoração. A tosse é um mecanismo de reflexo que promove a expulsão de ar das vias aéreas de forma rápida, né? Então, quando a gente tosse, é uma forma de reagir, né, a algo que está obstruindo, entre aspas, né? E a expectoração é a eliminação por meio de tosse de material contido no interior da árvore respiratória. Então, a expectoração é o fato da gente eliminar mesmo aquilo que pode ser um muco, né? O próprio secreção, né? Que a gente elimina. Algumas alterações clínicas: hemóptise, que é a eliminação de sangue pela tosse. O sangue provavelmente é do sistema respiratório, gente, não é lá do estômago, tá? Cor pulmonale, que é a síndrome caracterizada por uma hipertrofia ventricular devido à hipertensão pulmonar causada por doenças que afetam a estrutura e a função do pulmão. Na verdade, assim, um aumento do músculo cardíaco do ventrículo direito devido a um aumento da pressão
do pulmão. Então, acaba sendo uma doença pulmonar que afeta o sistema cardíaco, tá? E a hipercapnia, que é o aumento de gás carbônico no sangue. Então, a pessoa tem que respirar mais rápido para eliminar mais gás carbônico, certo? Ela está sempre numa sensação de falta de ar, essa hipercapnia. Beleza. Então, os sintomas que a gente encontra nos pacientes com doença respiratória são os comuns, né? O tosse, falta de ar, uma dispneia, pode ser mais grave, né? Pode ser uma pneumonia por uma bactéria uma bactéria resistente, pode ser um muco muito espesso. Também vocês vão ver que tem uma outra doença que a gente chama de fibrose cística, que embora muitas pessoas lembrem dela como uma doença pulmonar, ela não é pulmonar, né? Ela é oriunda de uma desordem genética e afeta o pulmão, dentre outras coisas. Mas geralmente as pessoas colocam fibrose cística como um problema pulmonar, mas não é só pulmonar, tá? Eu vou falar um pouco dela também. Bom, a nutrição e a doença pulmonar. Lembra quando eu disse para vocês, acho que na semana passada, que a gente falou do câncer? Não, foi nessa, né? Os cânceres que mais acometia o estado nutricional para desnutrição era de cabeça, pescoço, do trato gastrointestinal e pulmão. Veja bem, esse paciente com doença pulmonar, vocês com falta de ar, vocês comem adequadamente? Então, e a gente nunca teve, vamos falar bem a verdade. Bom, eu penso, né, uma falta de ar decorrente de uma doença pulmonar. Às vezes a gente tem lá porque tá com uma gripe e aí o nariz está trancado, né? Uma falta de ar, assim, talvez alguém que pegou Covid leve, né? Porque quem não tá mais aqui, a coisa foi pior do que a gente pensa. Mas eu acho assim, que talvez nós não tenhamos uma falta de ar por uma doença pulmonar grave, vocês já tiveram. Porque não é uma falta de ar que a gente fique em casa tranquila e calma, né? É realmente uma dispneia. Isso causa um aumento do trabalho respiratório. Isso exige muito do metabolismo. Então, exige mais produção de ATP. A pessoa realmente está num desgaste, tá, respiratório. Então, existe um hipermetabolismo. Existe já, pela doença pulmonar, uma chance já de emagrecimento. Outro motivo, que é aumento do gasto energético, aumento do trabalho cardíaco, né? Se a gente respira mais, é porque a gente quer eliminar mais gás carbônico e a gente precisa de mais oxigênio, né? Então, obviamente, o bombeamento também vai ser mais rápido. Fora isso, a própria infecção, né? A própria infecção causa febre, aumenta o metabolismo, a infecção altera o sistema imunológico, né? Então daí existe um combate que também aumenta o metabolismo. Temperatura corporal elevada decorrente da infecção e o tratamento médico com broncodilatador aumenta o tônus muscular e fisioterapia torácica também. Esses são itens que levam o paciente a aumentar o gasto energético. Fora isso, o hipermetabolismo da doença, a infecção, a febre, eles comem menos. Por quê? Dispneia, com falta de ar, como eu falei agora há pouco, a gente come menos. Com diminuição da saturação de oxigênio ao se alimentar, a gente continua comendo menos. Desconforto gastrointestinal, náusea e vômito, anorexia, depressão e debilidade. Geralmente, idosos costumam ter doenças pulmonares, né? Principalmente idosos acamados. Por isso que tá ali, debilidade e depressão, tá? Principalmente por ele. Não que um jovem com doença pulmonar não vai ter depressão, pode ter, certo? Mas a gente encontra mais esse perfil no paciente idoso. Porque ele, por ser idoso, ele já tem uma baixa salivação, né? Ele tem
baixa secreção de enzimas digestivas. Não é um paciente que tenha tanta vontade assim de se alimentar. Aí ele se encontra num processo de infeccioso, acamado, falta de ar, levanta, já tem falta de ar, para ir no banheiro já fica com falta de ar. Então uma pessoa que começa a desenvolver depressão, tá? E com isso acaba diminuindo mais ainda. Fora isso, tem a debilidade da própria idade. Fora isso, eles perdem nutrientes de forma anormal pela remoção de líquidos corporais. É um paciente que tende a inchar, né? Principalmente se tiver uma inflamação instalada nesse paciente, né? E aí é um paciente que usa diurético, né? Um dos tratamentos medicamentosos no internamento é o diurético. E aí esse diurético também faz perda de nutrientes. Fora isso, além, né, disso tudo, dificuldade para preparar os alimentos, né? Se ele tem uma dificuldade respiratória, tem situações que o paciente não consegue, ele precisa assim andar, sair da cama e vir para a mesa e sentar uns 5 minutos para começar a se alimentar, né? De tanta dispneia que tem. Então, por isso, a dificuldade de preparar alimentos é muito grande nesse paciente, porque para preparar exige, né, uma atividade física. Então, isso também faz eles acabar não preparando. E a dificuldade financeira pode estar associada também. Então, o estado nutricional comumente encontrado entre esses pacientes é a desnutrição. Não é comum a gente ver um paciente com DPOC, não, é comum também ser um obeso com DPOC, mas a gente vê assim, mas geralmente a pessoa com obesidade, ela foi internada e ela está sendo tratada por algum outro problema. Pode ter tido um AVC, um infarto, uma trombose, uma glicemia descompensada. E essa pessoa pode ter o DPOC também, mas geralmente ele não é a doença de base, ele não é a causa principal. A gente vê isso mais nos idosos desnutridos. Nos idosos não, nos desnutridos. Então a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a DPOC, é uma condição patológica caracterizada pela presença de obstrução das vias aéreas, por bronquite, por enfisema ou asma. A bronquite é uma tosse com produção de escarro crônico devido à inflamação de um ou mais brônquios. Então, esse escarro é produzido decorrente de uma inflamação, né? A inflamação é um processo que vai deixar o local mais edemaciado, né? Quente, um processo inflamatório, não necessariamente infeccioso. Então, a própria bronquite é a inflamação desses brônquios aí. Enfisema, mas pode ser que aconteceu essa inflamação por um vírus, mas pode ser, tá? O enfisema é um processo infeccioso, então é por algum micro-organismo que se inicia como bronquite, podendo evoluir para destruição dos bronquíolos e, consequentemente, atrofia dos alvéolos. Então, é um paciente que tem uma dificuldade respiratória imensa. E a asma é quando existe o estreitamento e obstrução na expiração. Então, o paciente com asma, vocês conhecem alguém asmático? Não? Dá agonia até de ouvir ele falar, porque ele está cansado, porque ele expira mal, então o gás carbônico não consegue sair o tanto que deveria, então ele está sempre com uma sensação dispneica. Isso acontece no final de gestação, né, das mulheres grávidas, né? Na gestação das mulheres grávidas, entendeu? Principal fator de risco para DPOC: fumar, exposição a substâncias presentes no ar. Pessoas que trabalharam em madeireira por muito tempo, que trabalham com fumaça, né? Partículas que
costumam estar em maior quantidade no ar esse local é um lugar propício para desenvolvimento de doença do DPOC. Mudanças na composição corporal, perda de peso e perda da massa muscular, como eu já disse para vocês, o hipercatabolismo da própria doença e os broncodilatadores que os necessários para o tratamento. Qual é o nosso objetivo, gente? Prevenir e minimizar alterações do estado nutricional. Fazer de tudo para que esse paciente não desnutra mais, porque a doença já vai fazer ele emagrecer, o medicamento, a dificuldade física, né, respiratória, tudo vai contribuir para ele emagrecer. Pensando nisso, se ele está comendo metade do que você está oferecendo, já não é suficiente. Vocês concordam com isso? Por exemplo, ele já tem todo o histórico não, ele já está assim, enquadrado numa situação de risco nutricional. E aí ele está comendo metade do que vai. Gente, precisa de suplementar esse paciente, entendeu? Não precisamos esperar eles ficar 5 dias, 3 dias internado para chegar lá e falar, ó, faz 3 dias que ele não come, certo? Que ele não come adequadamente. Só de você ver o diagnóstico do paciente clínico, o diagnóstico nutricional, não precisa esperar mais do que isso. Esses dias mesmo internou uma paciente lá no hospital e ela internou, acho que no domingo, acho que foi. E ela internou já prostrada, né? Emagrecida não. Mas ela internou assim, ela não comeu nada, ela ficou lá quietinha, com o olho fechado, né? Você falava com ela respondia assim por uns barulhos esquisitos, assim. E aí, mas eu não a vi no domingo, eu fui a ver na segunda-feira. Já. Aí eu falei assim, e assim, não tinha, ninguém pediu avaliação da nutrição. Mas as copeiras, minhas abençoadinhas, né? Sempre elas vão me avisam, eu falo, para isso existem os treinamentos, né? Situação assim, vocês precisam me avisar, né? Independente se o médico, se a enfermeira, né? Então ela me avisou. Ana Helena, tem uma senhorinha lá que ela internou ontem, ela não comeu nada desde a tarde, porque ela internou à tarde, e hoje eu deixo lá, tem uma pessoa lá com ela, e ela não come, a bolacha do jeito que vai fica, tudo fica. Aí eu falei, não, vamos lá. Fui lá ver, ela estava prostrada, daí já no outro dia, né? Então, tipo, já estava fazendo, ia fazer 24 horas. Então ela estava prostrada, não emagrecida, e o que ela tinha era hipertensão. E ela internou por quê? Porque estava prostrada, né? A filha que estava com ela, falava com ela, não respondia mais, pegava no braço dela que caía, né? Mas a pressão no momento estava normalizada devido à medicação. E aí eu perguntei para a filha, falei, quando foi o último dia que ela conversou com você? Anteontem ela conversou comigo. E ela comeu até anteontem, tudo normal. Quer dizer, no sábado, então ela tinha comido. Aí eu fui lá, aí eu conversei com ela e falei, olha, provavelmente a gente vai ter que passar uma sonda nela, porque ela não dava resposta. Aí a filha, por mim tudo bem, porque eu estou muito preocupada. Desde sábado que ela começou a não comer, foi que ela foi ficando assim. Aí eu falei, não é porque a comida é a causa do problema dela, mas ele realmente pode estar deixando ela sem energia. Então, esse problema a gente já vai resolver. Agora, é importante ela continuar com as medicações, né? Então tá bom. Aí fui prescrever, né? Aí no que eu sentei lá, olha menina, tem que passar uma sonda numa paciente, tá? Sonda? Mas ela chegou ontem. Entendeu? Mas ela chegou ontem, o que vai fazer? Tudo bem. Ela chegou ontem, mas a moça me disse que desde sábado que ela não se alimenta. Eu olhei os exames dela, a hemoglobina dela estava no limite. Eu falei, olha,
pra que eu vou esperar, né? Aí fui lá, falei, aí ela falou, não, tudo bem, então, Adriana, prescreve aí que a gente faz, né? Fazer, né? Passar sonda, porque querendo ou não é um procedimento tranquilo, né? Tira as pessoas da zona de conforto. Beleza. Daí fui lá ainda, falei com o doutor, doutor, eu já fiz a avaliação, já fiz preenchi minha ficha lá, mas eu preciso que você indique você a terapia nutricional, né? A passagem da sonda, embora eu já adiantei, tá? O doutor dele. Beleza, ele é super assim, tranquilo. Ele falou, ela é aquela que tá prostrada, é aquela lá. Não vale a pena então a gente esperar, né? Eu falei, não, senhor, pra mim não vale a pena esperar. Daí ele falou, não, vamos passar a sonda. Daí ele foi lá, já prescreveu a sonda. E hoje eu cheguei, ela tava com a sonda, com a dietinha. Metade do dia se passou e ela continua prostrada. Entendeu? Então assim, a gente vai esperar, até quando? Vai esperar, vamos esperar mais hoje. Vamos esperar mais hoje, porque vai que amanhã ela acorda. Gente, ela não está comendo, agora a tendência é só ela prostrar mais, astênica. Então assim, porque nos livros a gente vê, né? Se não come há 5 dias adequadamente, há 3 dias adequadamente. Eu já estava no 3º dia, entendeu? Não, mas você vê, o próprio profissional de saúde vai, mas já vai passar? Bom, ainda brinquei, né? Ainda tinha 92 anos, gente. Ainda brinquei, eu falei assim, se fosse tua avó, eu queria ver se você ia fazer essa pergunta. Ainda brinquei com a enfermeira dela, falou, não, mas não é minha avó já foi, tá tudo certo. Então assim, a gente tem que ficar atento a algumas situações. Como tem realmente a situação de eu passar a sonda dela e amanhã ela tá acordada? Poderia ter acontecido isso? Poderia. E tudo bem, né? Só eu ia manter ela com sonda se isso acontecesse, até ela comer mais que 50%. Mas olha para vocês verem, até ela voltar a comer mais de 50%, vai se passar uma semana. E a gente vê muito, gente, dentro de hospital, a pessoa ela já chega no estado caquético. Esse, para mim, é o grande problema. O paciente já chega quando o estado nutricional é tão grande, a atrofia intestinal é tamanha, que não adianta mais nem alimentar. E daí, mas quando o paciente não é desnutrido, a gente é questionado. Mas será que, se amanhã ela comer, né? Entenderam? Então, por isso que a gente é nutricionista mesmo, né? E não enfermeiro, e não médico, né? A gente é nutricionista, a gente tem que estar atento a isso aí. Tá lá no hospital, um lugar que já não favorece a alimentação, né? Prostrada há 3 dias, pode ser falta de energia? Eu estava acreditando que podia também, mas eu desconfiei de um AVC, né? Porque foi muito rápido, né? Também, mas tudo bem. Não lembro mais onde a gente estava, né? Prevenir e minimizar as alterações nutricionais, promover a inatividade devido à menor capacidade de produzir ATP. Então, assim, esse paciente, vocês, por favor, não mandem eles fazer caminhada, não. Olha, sai andar um pouco, talvez seja melhor ele ficar onde ele está. Não dá para ficar na mesma posição, numa maca, que vai fazer úlcera por pressão, emagrecer, o atrito, né, do osso com a cama, na mesma posição, vai prejudicar, não é isso? Mas não dá para falar, não, você precisa andar um pouco, gente, dependendo da dispneia, tem que poupar isso, e fora que eu preciso poupar produção de ATP mesmo. Eu não quero que ele produza muito ATP, porque mais dispneico ele vai ficar. Diminuir o excesso de produção de CO2, como eu falei para vocês, e vejam só, se o ciclo de Krebs, ele é dependente do oxaloacetato, e ele é dependente do oxaloacetato para se juntar com acetil, para receber algum nutriente, né? Se ele é dependente disso, então dá para a gente pensar que o carboidrato é essencial para a produção de ATP, não é? A gente precisa do carboidrato para que o ciclo de Krebs aconteça, né? E aí eu digo para vocês, se essa pessoa consumir
carboidrato. O carboidrato vai entrar por uma via, mas a proteína tem a via dela, pelo glutamato, pela gliconeogênese, o lipídio vai entrar pela beta-oxidação, não é assim? Então eu consigo entender que quando eu consumo muito nutriente, eu também vou favorecer o ciclo de Krebs, não vou? E um dos produtos do ciclo de Krebs é produzir CO2. Então, se essa pessoa tiver um excesso calórico, eu faço maior dispneia nela, entenderam? Então, por conta de, eu também é um paciente que como que eu diminuo o excesso de produção de CO2? Não fornecendo dieta hipercalórica. Professor, mas ele é desnutrido. Se é desnutrido, com insuficiência respiratória, eu não posso errar no excesso. Não posso. A hora que ele melhorar, que ele estiver estável, aí eu posso pensar em deixar a dieta hipercalórica. Professora, como a dieta, a doença é hipercatabólica, você concorda, professora, que tem que ser uma hipercalórica, hiperproteica? Eu concordo, tem que ter essa característica, mas nós não vamos iniciar com uma dieta hipercalórica. Enquanto a insuficiência respiratória dele, a dispneia dele não ficar melhor, tá? Aliviar a dificuldade de mastigar e deglutir causada pela falta de ar. Se ele consegue comer pela boca, voltar pela boca, gente. Se para isso é melhor dar uma dieta pastosa, fechou, vamos na pastosa. Porque daí a gente economiza a mastigação. Se ele está com dificuldade respiratória, é melhor ele mastigar pouco mesmo, certo? Agora, se não está engolindo também, vamos para sono. Evitar constipação, gente, porque essa pessoa constipada vai fazer força para evacuar. Eu não quero que ela fique dispneica. Evitar distensão abdominal. Vocês já comeram um monte e fica... Ai, a gente vai ficar... Meu Deus, comi demais. Não é assim? Que funciona? Então, a gente não pode fazer essa pessoa comer grandes volumes. Por isso, esta pessoa aí pode se beneficiar de uma dieta contínua, se for por sonda. Porque a contínua, ela vai gotejar 41 ml por hora. Não dá nem 1 ml por minuto. Dá menos que 1 ml por minuto. Veja só. Então, se eu dela intermitente, pode ser que eu dê 200 a 300 ml de dieta em 1 hora. E sendo uma dieta integral, ela é completa. É como se a pessoa comesse arroz, feijão, salada, carne, leite, tudo, né? Eu digo assim, em termos de nutrientes. Tem carboidrato, proteína, lipídio, vitamina e mineral. Então, a digestão não é rápida. Não é uma digestão tipo se ela tomasse um chá. Então, eu acabo dando um volume grande quando eu dou intermitente. É melhor eu fazer ela contínua, quando ela for por sono. E melhorar a inapetência desse paciente. Por exemplo, se ele consegue comer ainda, e ele refere, inclusive eu estou com um outro pacientinho lá, assim, e ele fala, dá um remédio para aumentar meu apetite, porque ele emagreceu bastante, ele tem suspeita de tuberculose, né? E ele não tem vontade de comer. Não tem vontade, eu preciso dar uma dieta hiperproteica, hipercalórica, estou suplementando ele também. E tudo que eu mando é 50%, até de suplemento, né? E eu falo, vamos, porque assim, a pessoa também entra no estado de não comer e a fome não vem, porque é adaptável, né? A gente se adapta a não comer, a gente se adapta a ficar em jejum. Então, se ele continuar sem comer, menos ele vai comer. Outra coisa, depois de um tempo sem comer, começam algumas deficiências que também dão inapetência. Então, o paciente está calmo, consciente, comunicativo, consegue ter consciência da situação, a gente tenta que ele coma via oral. Porém, se ele não comer via oral com suplemento, né? Se ele não está aceitando, aí tem que pensar numa sondinha mesmo. Esse é um paciente que está desesperado, que ele quer comer mais, porque o que ele não quer é passar uma sonda. Mas ele não é ainda
lacrado, assim, um candidato à sonda, porque ele tem consumido, não chega a ser metade, chega a ser um pouquinho mais, e tudo que eu mando para ele é hipercalórico, tudo, né? Assim, o que eu puder fazer tornar hipercalórico, eu torno, e as coisas que ele aceita melhor, eu estou dobrando a quantidade, assim. E nós vamos ver, se ele ficar assim, vai ter que pensar numa sondinha mesmo, mas ele está porque ele não quer passar sonda, então só que ele então quer um remédio, entendeu? Para abrir o apetite. Dá um remédio lá para mim, cara, por favor. Eu quero sentir aquela fome, assim. Aí é aí que tá, no ambiente de hospital, em isolamento, porque é suspeita de TB. Ninguém pode entrar, não pode ter um acompanhante. Quem entra lá no quarto está todo paramentado. Você acha que essa pessoa está bem para comer pratos e pratos, gente? Não está. Né? Como que a gente faz cálculo de necessidade energética? Heres mais o fator injúria, vezes, né? Mais é só para lembrar que tem isso lá. Mais a febre, mais deambulo ou não, tá? Dieta hiperproteica de 1,2 a 1,5 grama por quilo. Carboidrato de 50 a 60 e de 25 a 30 lipídios. Estudos não indicam dietas hiperlipídicas. Por que tem essa informação aqui? Porque vocês podem pesquisar na vida, para prova, para conhecimento, e ver alguns estudos mais antigos que traziam esta característica quando era DPOC. Dieta para DPOC, dieta para insuficiência respiratória, hiperlipídica. Por quê? Porque o carboidrato, sendo o de maior consumo, delegava-se a ele a alta produção de gás carbônico. Mas, depois de estudos usando dieta hipercalórica, dieta hiperglicídica, dieta hiperproteica, dieta hiperlipídica, chegou-se à conclusão que as dietas indicadas para esta situação seriam dietas com alto, eu já interrompi, antigamente dizia que era com alto teor de lipídio, pobre em carboidrato, mas hoje não. Hoje não se indica dieta hiperlipídica, o que se tem que cuidar para ela não ser hipercalórica, tá? Não é porque não é mais o carboidrato o culpado do gás carbônico em excesso, e sim o excesso de nutrientes, porque todos eles participam do ciclo de Krebs, tá? Então, antes, quando se falar de que nessa situação as dietas deveriam ter alto teor de lipídio e baixo de carboidrato, hoje se contrapõe a este fato, e as dietas, o percentual de carboidratos da dieta não interfere na velocidade de CO2, no valor de CO2, quanto o valor calórico excessivo. Não podemos errar na quantidade. É melhor eu calcular de 25 a 30, pensando mais no 25 do que no 30, em termos de necessidade calórica para esse paciente, certo? Na regra de bolsa eu estou falando. Por causa disso aqui que se pensou, viu, se culpou o carboidrato. O quociente respiratório do carboidrato era 1, da proteína era 0,8, do lipídio 0,7. Então, por exemplo, o quociente respiratório é o valor de CO2 dividido pelo O2, pelo oxigênio. E quando o do carboidrato como ele era o maior, se delegava essa dispneia por conta da presença do carboidrato. Então teve realmente essa época de tem DPOC, dieta hiperlipídica, mas não é mais assim, tá bom? Hoje o problema é evite valor calórico excessivo. Então, na DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica por algum motivo, né? Algo obstruiu. Pode ser uma bronquite avançada, né? Como vocês já viram falar um pouco, no efizema, por exemplo. Dieta branda via oral. Se der para usar a via oral, vamos usar a via oral. Refeições, mas ele não consegue. A branda,
ele está com muita dispneia, é melhor não dar nem a branda, é melhor então ir para pastosa. Porque os grãozinhos do arroz, a branda tem que ser um arroz bem cozido, né? Mas mesmo bem cozido, o grãozinho pode, numa tosse dele, ele aspirar. Então, se for necessário, passe para a pastosa. Refeições pequenas e frequentes para reduzir a fadiga, comer devagar, evitar alimentos que causem flatos, né? Porque eu não quero distensão, cuidado com excesso de fibras, inclusive. Também não quero uma digestão muito lenta, porque se ficar muito lenta lá o abdômen dele, também ele vai ficar incomodado, não vai se alimentar. Aumentar fibras gradativamente e água, mas ao mesmo tempo a gente tem que dar fibra, mas não é o excesso dela, porque eu não quero que ele seja constipado. Utilizar o ômega 3, que é um anti-inflamatório. Gente, um dos problemas da doença pulmonar também é a inflamação que ela causa, tá? Por exemplo, a bronquite é uma inflamação, independente de se tem infecção ou não. E esses pacientes inflamados, eles precisam do anti-inflamatório, tanto que os pacientes com doenças respiratórias geralmente usam corticoide, que é um anti-inflamatório potente. É muito raro uma doença respiratória grave, preocupante, não vir acompanhada de um corticoide. Por quê? Para combater a inflamação, não é a infecção, é para combater a inflamação, tá? Então o ômega 3 é bem indicado para esse paciente aí. Suplementação de vitamina A e vitamina C para melhorar a formação de tecido pulmonar. Com relação aos líquidos, pode ter restrição líquida, porque ele é um paciente que tem edema pela inflamação que ele está. Outra coisa, às vezes, gente, às vezes não, muito comum, o paciente se acidentou, foi atropelado, chegou no hospital, ele foi estabilizado, né, e subiu para a UTI. Esse paciente, que não tem nada a ver com o pulmão, começa a ter problema pulmonar, certo? Porque existe uma descompensação, ele tende à acidose metabólica, então o pulmão começa a trabalhar mais, o rim também. Por isso que às vezes as pessoas internam lá por alguma coisa, um acidente, queimadura, queda da própria altura, tá na UTI, morreu de insuficiência renal. Nossa, consequências de um problema primário, né? O primário era o acidente, era o trauma, mas esses pacientes podem ter doenças pulmonares e renal tranquilamente, não é uma coisa incomum de acontecer, não. E eles são muito inchados por causa do processo inflamatório. Sabe o kwashiorkor? Então esse é um paciente típico lá de UTI que está em ventilação mecânica. Por que ele está em ventilação mecânica? Insuficiência respiratória, paciente inchado, grave, não posso dar excesso calórico, não posso dar excesso de líquido. Não é só não posso errar no menos, esse é um paciente que eu não posso errar no mais mesmo. Entre as refeições, por quê? Se ele estiver comendo, né, que eu dou esse líquido entre e não durante, para não encher ele, tá? Minerais, restrição de sódio se tiver edema e aumentar potássio se tiver edema, porque se tiver edema usa diurético, se usa diurético perde um montão de potássio. Se ele tiver anorexia e ele comer via oral, ingerir primeiro os alimentos mais energéticos, aumentar a caloria e utilizar os alimentos que ele gosta. Se ele tiver saciedade precoce, mesmo esquema, comer primeiro que dá caloria e estrutura. Limitar líquido nas refeições, somente 1 hora depois, para não dar distensão abdominal, nem distensão, dá uma sensação de plenitude gástrica. E dar preferência aos alimentos frios, porque o quente dá mais saciedade. Se ele tem dispneia, descansar antes das refeições. Vem para a mesa, põe na mesa, espera descansar para poder comer. Comer bem devagar e avaliar a consistência. Será que preciso fazer alguma coisa que ele nem tem que mastigar? Poupar energia para fazer as refeições, explicar como concentrar proteína e calorias em pequenas refeições. A gente tem que explicar
indicar um suplemento, explicar onde que põe, se ele pode colocar no café da manhã, no almoço, no jantar. Vamos pôr uma coisa que ele come, gente, né? Então, ele aceita bem no leite de manhã com café, tudo bem, vamos colocar lá. A gente precisa ensinar ele a usar. Nós temos suplementos de várias formas, completos e módulos de alguns nutrientes, né? Alimentos quentes e gelados podem dar excesso de tosse também. Beleza até aqui? Então vamos para a fibrose cística. Gente, para mim tá sempre ofuscado aqui. Como é que tá? Piorou ou melhorou? Não mudou, né? Fibrose então. É uma condição hereditária caracterizada por uma doença pulmonar, insuficiência pancreática e aumento dos níveis de sódio e cloro no suor. Então é uma doença onde as pessoas perdem muito sódio pelo suor. O suor dela e a vaga é extremamente salgado. O nosso já é, né? Mas é muito salgado, é anormal, tá? Isso acontece por uma alteração genética no cromossomo 7. O que é isso? Diminui a proteína reguladora do fluxo de cloro e sódio pelas membranas, e aí o fluxo de cloro reduzido aumenta a viscosidade de secreções. Pâncreas, intestino e ductos biliares, a bile fica muito espessa, o escarro fica muito espesso, as enzimas digestivas ficam espessas. Então, essa alteração do cromossomo 7 diminui a proteína que regula esse cloro e sódio. E aí o que acontece? A pessoa perde e aí todas as secreções ficam muito grossas. Todas. Por isso existe um problema digestivo, existe um problema pulmonar, existe um problema respiratório, né? Pulmonar e respiratório é a mesma coisa. Desencadeia em obstrução de alguns ductos de glândulas. Então existe um comprometimento do trato respiratório, das glândulas sudoríparas e salivares, do intestino, do pâncreas e do fígado. Quer dizer, por isso que a fibrose, ela muitas vezes não tem um diagnóstico fácil. Porque a pessoa não vem com a característica assim de problema respiratório. Ela tem problema digestivo, ela tem várias outras queixas associadas. É comum uma má absorção porque existe uma deficiência de enzimas pancreáticas, porque elas se tornam muito espessas, né, e elas acabam não chegando na quantidade correta até o intestino. Então existe um problema com digestão e um problema com absorção. Fora isso, a normalidade dos sais biliares, tipo a bile é a mesma coisa. Então, se a bile também está muito espessa, ela também não vai chegar no intestino. E se chegar muito pouco, não vai fazer emulsificação de gordura, não tem digestão nem absorção. Bronquite, pneumonia e bronquiectasia são problemas comuns desses pacientes. A progressão da doença pode causar diabetes mellitus, por conta do pâncreas que está afetado, né? E aí a produção de insulina também fica comprometida. Desnutrição, devido à associação à doença pulmonar grave, baixo peso e baixa estatura em crianças. Qual é o nosso objetivo? Fazer esse paciente alcançar o peso adequado, corrigir falta de apetite e anorexia, não deixar a proteína ser usada como fonte de energia, então tem que dar caloria, né? Diminuir perda de eletrólitos por vômito, esteatorreia e má absorção. Reposição de enzimas, esse paciente precisa de enzima para fazer digestão, porque o pâncreas não dá conta de secretar essas enzimas. Prevenir doenças pulmonar progressivas, cirrose e doenças pancreáticas. Olha como esse paciente é grave, né? E não necessariamente é só o pulmão que vai tornar isso grave, né? Tudo. Pensa se isso vira uma pancreatite, se isso vira uma doença hepática,
né? Então, não é só o problema pulmonar dele que preocupa. Qual que é a quantidade calórica que ele precisa? 150% da RDA. Então, ele precisa de 2.000 calorias? Para essa doença vai ser 3.000, né? É 150, é a quantidade calculada mais 50%. Ou Harris Benedict, vezes fator injúria, vezes deambula, vezes febre. Lipídios de 30% a 40%, proteína 1,5 grama por quilo por dia e carboidrato, se houver hiperglicemia, tem que ser controlado também. As enzimas já falei, suplementação de vitamina A, D, E, porque são as que mais vão sofrer com a má digestão, e ferro se houver necessidade. Acrescentar sódio às refeições, porque ele perde muito sódio. Enquanto alguns não podem com sódio, esse aqui pode. 4 a 6 gramas de sódio para repor as perdas. Dieta branda se tiver fadiga ou pastosa, né? Utilizar o ômega 3 por sintoma inflamatório e descansar antes das refeições também. Beleza até aqui? A fibrose cística? Beleza. Aí agora, por isso que eu falei que eu não atualizei no slide. O SARA, que na verdade agora é síndrome, deixa eu lembrar, da angústia respiratória aguda, não. Falam aí pra mim. Surgiu agora com o Covid. É síndrome, não é da angústia mais. Daqui a pouco eu vou procurar mesmo, vou falar pra vocês, porque não é mais SARA assim, tá? Mas se refere a esta doença. Síndrome da angústia respiratória aguda, que é o estado mais grave da insuficiência respiratória. É o Covid complicado, tá? Caracterizado por um edema pulmonar, por hipóxia, mas sua característica mais marcante é a presença de uma inflamação generalizada que causa diminuição da função pulmonar. Gente, é um paciente extremamente inflamado. É extremamente inflamado. É um paciente grave, é um paciente... Não existe a possibilidade da gente dar comida para esse paciente, porque ele está na ventilação mecânica. O paciente de Covid grave vai para a ventilação mecânica, não é? Insuficiência respiratória aguda, tá? O SARA, mas o SARA atualizado. Calma, já vou falar. Então, no SARA, o paciente está em ventilação mecânica, ele não respira sozinho, ele precisa de um ventilador, ele precisa de uma respiração artificial, e não é a máscara de Venturi, que é aquela máscarazinha que a gente vê nas enfermarias, não, é o tubo mesmo, tá? Então ocorre essa insuficiência respiratória, a eficiência da permuta gasosa está comprometida, ou seja, o pulmão não faz essa troca, né, de eliminar gás carbônico e utilizar fornecer oxigênio para os tecidos, leva ao fornecimento insuficiente desse oxigênio, e aí ele precisa de algo que faça o pulmão, a função do pulmão. Por isso o respirador. Causas: aspiração, né? Eu posso ter uma insuficiência respiratória aguda porque eu aspirei alguma coisa. E foi pro pulmão e deu uma pneumonia, a pneumonia se tornou grave, né? Gente, em Jandaia tem um menino que ele aspirou amendoim. Ele estava comendo amendoim, ele tinha uns 2 anos. E ele engasgou com amendoim, tossiu, não saiu amendoim e beleza. Né? Acabou, passou. Aí naquela noite ele começou com febre. Mas ninguém sabia que o amendoim não tinha saído, né? Tossiu, papapá, mas começou com febre. Foi pro médico, o médico não tinha sintoma, o sintoma era febre. E é assim, nunca vem, é muito raro você já ter a dor de ser das contas e febre e tudo. Vem uma febre, vem uma indisposição, é isso que dá raiva, né, Ju? Que eu já quero todos os sintomas, que eu já quero saber o que é, que eu já quero medicar, que eu já quero sarar. Quero fazer minhas filhas ficar 24 horas na boca.
né? Mas não é assim. E aí, febre, e aí coletaram o exame, o leucócito estava aumentado, mas ele não tinha diarreia, ele não tinha vômito, ele não tinha dor na garganta, ele não tinha otite, nada. E a febre? Aquele outro dia, febre aumentando. E o terceiro dia, febre aumentando. Não, acho que no segundo já foi fazer o raio-x. Amendoim estava lá no pulmão. Dá uma medicação para destruir o amendoim também, fora, porque daí já deu pneumonia. Aí no segundo dia, nas 48 horas, aliás, a febre já era pneumonia. Só que ele ainda não tinha secreção. Aí nas 48 horas ele já fez uma pneumonia. Quando o médico viu o amendoim, ele disse para a mãe, né? Vai ter as características da pneumonia vai começar, e começou mesmo. Mas ele já estava sendo medicado e tudo mais. No final das contas, a medicação não deu conta de ir. Então ele precisou fazer uma cirurgia para tirar o amendoim. Hoje ele está muito bem, obrigada, é um moço até. Não. Mas menina, um amendoim. Eu hoje tenho, assim, eu adoro amendoim. Mas toda vez que eu olho para o amendoim, eu tenho medo de dar para minhas filhas. Para Analisa eu ainda não dou mesmo. Mas eu dou castanha. É porque ele é mais achatado, assim. Aí o amendoim, eu não consigo quebrar o amendoim. E toda vez eu lembro dessa história, gente. Mas toda vez eu falo, não vou dar. Mas assim, o amendoim é alergênico, né, e tal. Então eu também evito por isso. Mas a Ana Clara já come bastante amendoim, né? Mas eu tenho até medo. Porque esse menino tinha 2 anos, entendeu? Mas toda vez eu lembro dessa história. Porque, o que você ia falar? Você? Não, eu falei que vocês ainda meio que tipo, engoli errado, sabe? Eu tossindo aqui vermelho, eu vou engasgar, morte horrível. Acho que ela tava grossa. Ai, que morte horrível. Síndrome? Síndrome respiratória aguda. Aham, é isso mesmo. Eu lembro de um G, mas eu tava confundindo com refluxo gastroesofágico. Não é. Aham. É isso mesmo, mas pode ver, o nome muda muito pouco. É o angústia que saiu, mas ele é a síndrome respiratória aguda, né? Só que tem o G do grave agora, né? É isso mesmo, gente. Então, aspiração, inalação de materiais tóxicos, pneumonia, choque, fraturas múltiplas. O trauma, politrauma, são fraturas múltiplas, né? Pode evoluir. Queimadura, paciente super inflamado. A inflamação é tão grande que pode evoluir para síndrome respiratória, para SARA. Eu ainda tenho o hábito do SARA. Pancreatite, como eu já disse, é uma doença grave. Sepse, uma doença grave. Pode ver, coisas graves levam à insuficiência respiratória, né? Qual é o nosso objetivo? Prevenir deficiências nutricionais e mediar a resposta inflamatória através de lipídios anti-inflamatórios. Então, pacientes que morreram com SARA possuem aumento do número de neutrófilos. Gente, isso já foi visto, revisto, comprovado. As pessoas que morreram de doença respiratória aguda grave foram ver, todos tinham inflamação exacerbada. Então, aumento dos neutrófilos. E esses são os responsáveis por causar injúria. Então, a gente tem que melhorar a inflamação desse paciente. Eu preciso de anti-inflamatório para ele, tá? No caso, os pacientes usam dieta enteral. Não dá para vocês dar comida, gente. Não dá. Dietas normocalóricas, não hiper, mesmo que ele precisa de 5.000 calorias. No primeiro momento, enquanto ele tiver com insuficiência respiratória, é normocalórica, tá? Norma de 25 a 30, vocês lembram, né? Evitar dietas hiperlipídicas e evitar excesso calórico. Evitar ácido araquidônico, ovos e carnes vermelhas, mas assim, é só por um exemplo de alimentação. Via oral, mas vocês não vão fazer alimentação via oral com ele, tá?
vão preferir dietas com EPA, derivado do óleo de peixe, que é um anti-inflamatório e que tenha mais EPA do que DHA, tá? O DHA é um ácido graxo bem importante também, mas ele está mais relacionado com formação de tubo, células nervosas, né? Por isso que a gestante toma o ômega 3, mas com uma proporção de DHA maior do que de EPA. Já o paciente com colesterol alto, com triglicerídeo aumentado, paciente super inflamado assim, a gente usa o anti-inflamatório com EPA em maior quantidade do que DHA, tá bom? E o GLA, que é o ácido gama-linolênico derivado do ômega 6, que também é um anti-inflamatório. As dietas enterais para insuficiência respiratória costuma ter esse perfil, tanto que elas são caras, tipo chega a custar R$100 um litro dessas dietas, sabe? Tem de 80, tem de 70, né? E aí elas têm de 1,2 calorias por quilo, 1,5, tem até de 2,0. Tudo bem, professor, usar? Tudo bem, a gente só tem que adequar a pessoa. Por exemplo, tem 1.000 calorias, 1.000 ml, 2 calorias por ml, vou dar 2.000 calorias. Se essas 2.000 tiver entre os 25 e 30, beleza? Agora, você está dando 2.000, isso está refletindo a 35% do VCT dele, isso está dando 35 calorias por quilo, você está dando demais, tá? Então, lembrem disso, não vou cometer excesso calórico. Agora, se der para usar uma dieta que tenha EPA e GLA, melhor. Mas também assim, gente, vai ter lugares, não vão pensando que todos os lugares do mundo a gente tem todas as dietas do mundo, né? Vai ter lugares que você tem condição de comprar essas dietas, e vai ter lugares que você tem que se virar com a dieta padrão, né? Mas aí você conversa com o médico, o que tem na farmácia, o que dá para fazer pra gente, colocar o EPA também para esse paciente, tá? Agora, geralmente as dietas próprias de sistema respiratório, elas são assim, tá? Eu lembro de uma dieta que se chamava Oxepa. Olha o nome, Oxepa, né? Junta oxigênio com EPA, paciente com insuficiência respiratória, né? Mas eu não sei dizer mais para vocês se essa dieta existe. Dietas, elas se chamam moduladoras de inflamação. Não é para melhorar a imunidade, gente, tá? Porque a gente tem esse hábito. Dieta imunomoduladora. Dieta imunomoduladora é a dieta lá para o câncer, glutamina, lembra? Também inclui ômega 3, arginina, e eu vou melhorar a imunidade. Agora, essas são dietas moduladoras de inflamação, certo? Aí, não são dietas imunomoduladoras, porque existe esse erro, né? Às vezes a gente vai apresentar um estudo de caso, vai ler um estudo de caso lá do concurso, aí fala que as dietas imunomoduladoras, né? As imunomoduladoras são para melhorar a imunidade, moduladoras de inflamação são anti-inflamatórias, beleza? E essa é a característica do paciente com insuficiência respiratória aguda, tá? O COVID é um paciente grave, né? No sentido, se ele está dentro de uma UTI, ele está nessa situação de SARA. Cuidar com o excesso calórico, pensar em anti-inflamação, mas ele vai depender muito mais das medicações e das reações dele, né? Mas é esse estágio aqui do SARA, tá? Inclusive tem como se diz, não é uma portaria, não, esqueci o nome. Tem um protocolo do paciente de Covid que eu vou trazer para vocês, para a gente poder fazer uma discussão em sala, já que agora que vocês vão se formar, vocês vão encontrar. Na minha época eu não tinha Covid no estágio lá, mas agora vai ter. Então a gente vai trazer esse protocolo de avaliação desse paciente
Pra gente poder discutir o que fazer, o que não fazer, que esse estudo fala isso. É bem legal o material, tá bom? Nós vamos fazer uma aula só de Covid. Por isso que eu não queria dar mais essa aula hoje, a hora que eu lembrei que eu não tinha feito isso nessa apostila. Mas aí eu uso uma aula só para isso daí, beleza? Vamos lá então.